bem, jovens? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do nosso curso de Geometria Euclidiana Plana. Essa é a nossa oitava aula, sendo a primeira aula da nossa segunda unidade. Bom, o tema principal aqui hoje é semelhança de triângulos. Agora, inicialmente, vamos falar de um teorema importante para esse tema, que é o Teorema de Tales, em duas versões. Então, vamos lá. Primeira proposição. Você tem três retas A, B e C paralelas e que são cortadas por duas transversais, reta M e reta N. E o ponto A, B e C são os pontos que a reta M intersecta a reta A, B e C. E os pontos A1, A2, A3, os pontos onde a reta N intersecta a reta A, a reta B e a reta C, respectivamente. A proposição diz o seguinte: se o ponto B, que é o ponto que está na interseção de M e a reta Bzinha, está entre o ponto A e o ponto C, então o B1, que é o correspondente lá na reta N, está entre o A1 e o A2. Obviamente, na minha figura, isso já está na cara, mas precisa fazer um argumento para provar isso. Segundo passo, que nesse caso aqui é um pouco mais importante do ponto de vista prático: se nesta sua condição a distância do A para o B for a mesma que a do B para o C, então vai acontecer a mesma coisa do lado da reta N, ou seja, do A1 para o B1 vai medir a mesma coisa do que do B1 para o C1. Então, vamos lá, começando pela primeira parte. A primeira parte diz que, como hipótese, que B está entre A e C. B está entre A e C. Então, redesenhando aqui a reta M e as retas A, B, C, que são paralelas, A, B e C. O ponto B, estando o ponto B entre A e C, o que é que vai acontecer? O ponto A e C estarão em semiplanos opostos relativo à reta B. Bom, o ponto A1 ele é um ponto da reta A que está sobre a reta N também. Só que a reta A ela é paralela a B. Isso quer dizer então que o segmento A1, por estar contido na reta A, ele não cruza a reta B. Em outras palavras, isso implica dizer que o A1 e o A estão no mesmo semiplano definido pela reta B. De maneira análoga, olhando para o C1, como C1, C, o segmento não vai cruzar a reta B por razão análoga, o ponto C1 estará do mesmo plano que o ponto C relativo à reta B. Isso quer dizer então que o ponto A1 e o ponto C1 estão em semiplanos diferentes também relativos à reta B. Bom, estando C1 e A1 em semiplanos distintos relativos a B, significa dizer que o segmento A1C1 ele vai obrigatoriamente ter que cortar a reta B. Essa é a definição de estar em semiplanos diferentes. O A1 e o C1 vai cortar o segmento A1C1, vai cortar a reta B em algum ponto. Vamos chamar aqui de B1 asterisco, pela condição de estarem em semiplanos diferentes, mas, porém, como o A1C1 é um segmento contido na reta N e a reta N intersecta a reta B no ponto B1, exatamente, então esse ponto B1 será exatamente o mesmo ponto anterior, que seria o ponto B1. Ou seja, isso aqui tudo implica que o ponto B1 pertence ao segmento A1C1, como queríamos provar. Isso está dizendo justamente que o ponto B1 está entre A1 e
C1. Bom, continuando com a parte agora 2 da proposição, faremos a seguinte construção. As retas M e N, elas não precisam ser paralelas entre si, podem ser retas quaisquer. Então faremos a seguinte construção. Pelo ponto B1, que é um ponto fora da reta M, sabemos que pelo axioma das paralelas passa uma única paralela a M. Então vamos considerar esta reta paralela a M que passa pelo B1. Vamos chamá-la de reta R, ou seja, R paralelo a M. Esta reta vai cortar a reta A em um outro ponto que vamos chamar de A2 e vai cortar a reta C em um outro ponto que vamos chamar de ponto C2. Ponto C2 aqui, o ponto A2 lá em cima. Bom, aí vamos olhar então para esses dois triângulos formados aqui, o triângulo B1A1A2 e o triângulo B1C1C2. Visualmente eles parecem ser triângulos muito parecidos um com o outro, e de fato isso vai acontecer, eles serão triângulos congruentes, como provaremos agora. Quais são as características aqui envolvendo esses triângulos que podemos utilizar? Bom, primeiro, nessa segunda parte do teorema, nós estamos supondo que o AB mede o mesmo que o BC. Isso quer dizer que esta parte aqui do segmento mede o mesmo que esse outro segmento. Vamos destacar aqui colocando um tracinho aqui em cada um dos segmentos, um tracinho azul. Bom, R sendo paralela a M, a reta vermelha nova aqui paralela a M, e por hipótese lá no começo que a reta A também é paralela à reta B, implica que AB, B1, A2 forma um quadrilátero com dois lados opostos paralelos, ou seja, é um paralelogramo. Sendo ele um paralelogramo, já provamos que os seus lados opostos, além de ser paralelos, também são congruentes. De maneira análoga, sendo B paralelo a C e M paralelo a R, o quadrilátero BC-C2-B1 também possuirá dois lados opostos paralelos e, consequentemente, será um paralelogramo, tendo, por sua vez, a mesma propriedade que precisamos aqui, que o BC é congruente ao B1-C2. C2-B1, dá no mesmo. Como, por hipótese, o AB já é congruente ao BC, então, na verdade, esses quatro segmentos serão congruentes. AB será congruente ao A2-B1, que também é congruente ao B1-C2, que também é congruente ao BC. São quatro segmentos congruentes. Todos aqui serão destacados na figura com um tracinho azul. Olhando agora para os triângulos, o que é que nós temos? Por enquanto, um lado B1A2 e um lado B1C2 congruentes. Temos aqui neste vértice B1 comum aos dois ângulos opostos pelo vértice, logo congruentes, o ângulo A1B1A2 e C1B1C2, ângulos congruentes. Além disso, veja que para a gente concluir com congruência precisamos de mais um detalhe, mais uma informação, ou mais um ângulo, ou mais um lado. Só que, como as retas são paralelas, o A e C, que são três paralelas entre si, nós temos a transversal aqui cortando as paralelas A e C, formando então ângulos alternos internos, exatamente aqui em laranja, que seria o C1-C2-B1 e o A1-A2-B1, e esses alternos internos serão congruentes porque as retas são paralelas. Juntando, portanto, as três informações, nós temos um ângulo, um lado e um outro ângulo, nesta ordem, congruentes em cada um dos dois triângulos, ou seja, eles satisfazem o critério ângulo-lado-ângulo de congruência. Com isso, você conclui, obviamente, que o terceiro lado, que no caso aqui, importante para a gente, seria justamente o A1-B1,
ele será congruente ao correspondente dele no outro triângulo, que seria o B1C1, como queríamos provar, que os segmentos também têm o mesmo tamanho. Bom, essa próxima proposição, né, que também é conhecida, né, como teorema de Thales, no caso específico aqui para triângulos, no caso particular para triângulos, diz o seguinte: você tem uma reta que passa por P e Q aqui, paralela a um dos lados de um triângulo. Esta reta vai cortar os outros dois lados em dois pontos, de maneira que os segmentos são divididos aqui, os dois lados são proporcionais, ou seja, o AP dividido pelo PB dá a mesma coisa que o AQ dividido pelo QC. Então queremos provar isso. AP sobre PB dá o mesmo número que o AQ dividido pelo QC. Bom, essa demonstração será dividida em casos. Para facilitar o entendimento, vamos separar, por exemplo, os seguintes casos, baseados em qual é o número n dado pela razão entre o AP e o PB. Se esse número ele é um número natural, se ele é um número racional, se ele é um número irracional. Bom, o primeiro caso vamos fazer de maneira intuitiva, vamos supor que esse n seja 1, ou seja, para que o n seja 1, a razão seja 1, quer dizer que o AP mede o mesmo que o PB. AP mede o mesmo que o PB. Nesse caso, n igual a 1, a proposição anterior diz então que você tem segmentos de retas paralelas, duas transversais, de tal maneira que você dividiu, né, os segmentos aqui de uma paralela à outra em segmentos de mesmo tamanho. AP seria o tamanho do PB. A proposição anterior já implica então que na reta transversal do outro lado você vai ter a mesma condição, ou seja, o AQ vai ser o mesmo que o QC. Isso, por sua vez, né, já está dizendo justamente que o AQ dividido pelo QC também dá 1. Ou seja, se a razão for 1, neste lado do triângulo, a razão também vai ser 1 no outro lado do triângulo, pela proposição anterior. Essa intuição aqui da razão da 1, ela é a mesma intuição que a gente pode usar caso a razão seja um outro número natural, seja 2, 3, 4, qualquer outro número natural. Vamos ver aqui, por exemplo, o caso onde a razão dá 2, para que a gente tenha essa intuição. Então, se o n for 2, isso quer dizer então que o tamanho do AP é 2 vezes o tamanho do PB. Veja, então na figura aqui anterior, eu vou redesenhar aqui a figura um pouco, de maneira a ter uma correspondência com essa hipótese. Nós teríamos algo assim: o ponto P está no segmento AB, de tal forma que o tamanho AP é o dobro do PB. Se o tamanho AP é o dobro do PB, isso quer dizer que você pode vir aqui no segmento AP e marcar o ponto médio dele. Vou chamar esse ponto médio de ponto P1, ou seja, AP1 medindo o mesmo que de P1 até P. E de P1 até P e de A1 até P1 vai medir, consequentemente, o mesmo que de P até B, já que o segmento PB mede, né, a metade do AP, nessa hipótese. Então isso quer dizer que você dividiu com essa condição o segmento AB, este lado, em 3 segmentos congruentes. 3 segmentos congruentes. Bom, então o que você faz aqui? Neste ponto P1, que aparece ali nessa subdivisão, você passa uma reta paralela ao PQ, que também é paralela ao BC, e marca do outro lado o ponto de interseção, vamos chamá-lo de ponto Q1. Bom, simplesmente agora o que você faz é usar
a proposição anterior de maneira recursiva, né? Onde você tem mais de que 3 paralelas cortadas por 2 transversais. Então seria basicamente isso. Se você olhar para o APQ, isso vai formar um triângulo onde uma paralela cortou os dois lados AP e AQ, de modo que o segmento AP1 é o mesmo que P1P. O resultado anterior, o caso particular que já fizemos para n igual a 1, implica, que é justamente a proposição anterior, que o AQ1 também mede o mesmo que de Q1 até Q. Então você tem aqui AQ1 mede o mesmo que de Q1 até Q. Bom, então, aí da mesma maneira que você faz para o AQ1 e o Q1Q, você olha agora, baseado na proposição anterior, para essas 3 retas paralelas e essas 2 transversais. E se você olhar essas 3 retas paralelas no contexto da proposição anterior, como o segmento P1P é o mesmo que de P até B, então a proposição anterior também implica que de Q1 até Q vai ser o mesmo que de Q até C. Então aqui também vai ter 2 tracinhos. E com isso a gente percebe o seguinte: o AQ ele mede AQ1 mais Q1Q. Como eles são congruentes, então seria 2 vezes esse tamanho. Só que esse tamanho também é o mesmo tamanho que do QC. Isso quer dizer então que do A até o Q mede o dobro que do Q até o C. Então a razão de AQ por QC também vai dar 2, que é o mesmo número que estamos supondo nesse caso particular, que daria a razão entre o AP e o PB. Ou seja, se a razão entre o AP e o PB for 2, a razão entre o AQ e o QC também será 2. Esse mesmo argumento feito para o número 2, ele serve para qualquer número natural. Qualquer número natural. Se a razão der 10, 11, 12, qualquer coisa, significa dizer que você pode dividir o segmento AP em 10, 11, N segmentos do mesmo tamanho que o segmento PB. Em cada número, em cada ponto que você vai usar para subdividir o segmento AP em segmentos do mesmo tamanho que o PB, você traça paralelas, e essas paralelas vão cortar os outros lados em pontos, e usando o mesmo argumento, estes pontos vão estar todos equidistantes uns aos outros, ou seja, do A até o primeiro vai dar a mesma coisa que do A até do primeiro até o segundo, que vai dar a mesma coisa do segundo até o terceiro, etc. De modo que a quantidade de segmentos que vai aparecer aqui congruentes vai ser a mesma que apareceria do lado de cá, mantendo a mesma proporção, a mesma razão entre o tamanho AQ com o QC. Bom, então esse argumento usado para números naturais, onde a razão é um número natural, pode ser adaptado também para números racionais. Vamos ver. Se a razão AP sobre PB, que estamos chamando de N, for um número racional, por exemplo, vamos chamar aqui esse número racional de Pzinho sobre Q. Racional. Número racional. Q com um dos números racionais. Suponha aqui, para facilitar, que o P e Q sejam coprimos, sejam primos entre si, de modo que você tenha uma fração já irredutível. Bom, para ilustrar intuitivamente a ideia, vamos pegar um exemplo, um caso particular, para dar a noção de como nossa estratégia vai funcionar. Então, suponha, como exemplo, para dar intuição, que o AP sobre o PB dá uma razão, por exemplo, 3 sobre 2, 3 meios. Então, o que vai acontecer aqui? Se a razão dá 3 meios, isso quer dizer então que 2AP mede o mesmo que 3PB. Bom, então, partindo para a figura anterior, teremos algo assim. Um lado AB, quer dizer,
Então, se 2AP mede o mesmo que 3PB, isso quer dizer que você pode dividir o segmento AB em 5 partes de mesmo tamanho, encontrando aqui 4 pontos, de tal maneira que este ponto aqui seria justamente o ponto P. De modo que do A até o P tem 3 segmentos com esse tamanho aqui, e do P até o B tem 2. Ou seja, se esse segmento de tamanho comum aqui ele medisse x, isso quer dizer que do A até o P mediria 3x e do P até o B mediria 2x. Isso quer dizer que se você multiplicar esse tamanho por 2, daria 6x. E se multiplicar esse tamanho por 3, daria também a mesma coisa, 6x, satisfazendo a igualdade. Então, essa ideia vai funcionar toda vez que a razão entre AP e PB for um número racional, né? Então, se for em geral um número P sobre Q, você pode dividir o segmento AP em P mais Q segmentos de mesmo tamanho, de modo que o segmento AP vai corresponder a P segmentos daquele e o segmento PB vai corresponder a Q segmentos daquele mesmo tamanho, né? Então, o resto aqui basicamente é seguir a intuição dada pelo caso anterior. Você tem aqui o segmento, você tem aqui o triângulo, e agora o que você vai fazer é traçar as paralelas passando por cada um desses pontos paralelo ao lado BC. A paralela aqui no caso partindo do ponto P seria no ponto Q, mas você teria aqui os outros pontos também. Estes pontos aqui da esquerda, que está aqui no lado AB, vamos chamá-los de ponto P1, P2, etc. O P vamos chamar, o próprio P vamos chamar de P3 também, para ter uma ordem aqui, P4. E no lado AC vamos chamar de Q1, Q2, o Q vamos chamar de Q3 e o outro próximo ponto Q4, etc. Então o que nós temos aqui é todos os segmentos são paralelos entre si, então você aplica o resultado novamente, porque na sua condição aqui de construção, o tamanho de A até P1 mede o mesmo que de P1 até P2. Usando o resultado anterior, isso implica que de A até Q1 mede o mesmo que de Q1 até Q2. Do P1 até o P2 mede o mesmo que de P2 até P3. Então, quando você olha o resultado anterior, olhando só para essas 3 paralelas, você vai ter que de Q1 até Q2 mede o mesmo que de Q2 até Q3. Novamente, de P1 2 até P3 mede o mesmo que de P3 até P4 na sua subdivisão. Isso implica, pelo resultado anterior, que de Q3 até Q4 vai medir a mesma coisa que do Q2 até o Q3. E aí vai. Então, nessa sua subdivisão, você vai ter segmentos do mesmo tamanho no lado AB, e como são paralelas aqui, cada um dos segmentos em preto, o resultado anterior diz que os segmentos do lado aqui direito no AC também terão o mesmo tamanho entre si, ou seja, do A até o Q1 tem o mesmo do Q1 até o Q2, que mede o mesmo que desse para o próximo ponto, etc. Então, isso significa dizer que o AQ dividido pelo QC vai dar a mesma razão 3/2, porque se chamar de y o tamanho do segmento em comum aqui, você teria y, 3y medindo o AQ e 2y o QC, de modo que a razão então vai ficar 3/2, que é a mesma razão do que o AP e o PB. Então, essa intuição aqui feita para o caso particular 3/2, ela se aplica quando a razão é qualquer número racional. O que falta então é mostrar o caso final onde a razão entre os segmentos seja um número irracional. Essa é uma parte mais técnica,
uma parte que foge até um pouco da própria geometria. Então, mas qual a ideia de usar aqui? Vamos fazer só a intuição. A intuição de fazer essa demonstração para o caso onde o n é irracional, é você usar o fato conhecido lá da análise, que todo número irracional ele é uma sequência, limite de uma sequência de racionais. Então você tem aqui uma sequência de números Rn racionais, tais que essa sequência Rn converge para o n. Ou seja, quanto maior for esse índicezinho aqui, n, mais próximo desse número irracional aqui você vai estar. Então, é uma sequência. Por exemplo, para a gente ter uma intuição, raiz de 2, ele é o irracional. Raiz de 2, se você colocar na sua calculadora, lá ele vai colocar algo assim, uma aproximação 1,41, 42, etc. Isso quer dizer que você pode pegar uma sequência de racionais, por exemplo, assim, o R1 sendo 1, o R2 sendo 1,4, que é um número racional, né? Isso aqui significa dizer 14 sobre 10, ou seja, 7 sobre 5. O R3 seria o 1,41, o R4 seria 1,414, o R5 poderia ser 1,4142, etc. Então, cada um desses números aqui são números racionais. O que é que você faz? O que você vai fazer é o mesmo argumento anterior, olhando para a razão, sendo cada um desses números racionais da sequência que converge para o irracional n lá. Então, fazendo de um em um, você consegue mostrar que o lado AC será dividido para cada situação em segmentos de mesmo tamanho, de modo que a razão entre o AQ mede, está na mesma proporção, na mesma razão que o lado anterior. Ou seja, você vai ter algo assim: se AP sobre PB mede R índice N, então o AQ sobre QC mede também o mesmo Rn, porque Rn é número racional e você usa esse argumento. Bom, então usando essa convergência desses números para o número irracional, isso quer dizer que você consegue de maneira intuitiva, lembrando que isso aqui é apenas uma parte mais intuitiva do argumento formal, mostrar que isso aqui, uma vez que isso aqui aconteça, você consegue também mostrar que se a razão do AP para o PB for n, sendo n um número irracional, então o AQ sobre QC também será o mesmo n, usando este argumento de aproximação. Bom, continuando com o nosso conteúdo, vamos falar do tema principal, né, desta sequência, desse começo de segunda unidade, que é o caso de semelhança de triângulos. Bom, nós temos na primeira unidade o caso de congruência de triângulos. As congruências de triângulos, intuitivamente, significa dizer tem dois triângulos que têm o mesmo tamanho, o mesmo formato, e um é uma espécie de cópia do outro em uma nova posição do plano. No caso de semelhança, nós também temos uma intuição básica nesse sentido, mas ela funciona da seguinte forma: triângulos semelhantes, intuitivamente, eles se comportam assim. Como se tivesse um triângulo e você não necessariamente fez uma duplicação do outro em uma nova posição, mas também você tem a possibilidade de ampliar de maneira proporcional aqui os lados, né, mantendo aqui a mesma figura, né, o mesmo formato daquele triângulo, ampliar ou diminuir. Então, cada triângulo desse que está
ampliado ou está com sua proporção aqui diminuída com relação ao outro, formará um triângulo que chamamos de triângulo semelhante ao triângulo original. De maneira intuitiva seria isso, de maneira formal seria: você tem um triângulo ABC e um triângulo A', B', C'. Eles são semelhantes quando você faz uma correspondência entre os seus vértices. No meu exemplo aqui seria: o A vai no A', o B vai no B' e o C vai no C'. Uma bijeção entre os vértices, tais que essa bijeção garante congruência entre os ângulos correspondentes, ou seja, o ângulo A mede o mesmo que o ângulo A', o ângulo B mede o mesmo que o ângulo B', e o ângulo C mede o mesmo que o C', que essa é igual até esse momento aí ao caso de congruência. Porém, a questão aqui da possibilidade de você aumentar ou diminuir o tamanho do triângulo, você caracteriza isso com a seguinte relação: os lados correspondentes devem ser proporcionais. Ou seja, se, por exemplo, o lado AB fosse o dobro, por exemplo, do A', B', o lado AC deverá ser o dobro também do A', C', assim como o BC deverá ser o dobro do B', C'. Ou seja, a razão tem que ser a mesma. O AB deve estar para o A', B', da mesma forma que o AC deve estar para o A', C', e que o BC deve estar para o B', C'. Bom, da mesma forma que nós tínhamos os casos de congruência, que garantiam a congruência entre triângulos com menos igualdades do que as necessárias na definição, nós também temos os casos de semelhança, e esses casos serão em 3 iguais de congruência e têm a mesma correspondência, a mesma ideia dos casos de congruência. Estes casos nós vamos simplificar também a notação da mesma forma que fizemos para congruência, chamando os casos baseado nas informações que eles precisam. Por exemplo, primeiro caso, este caso nós chamaremos de caso ângulo-ângulo, que poderia ser também ângulo-ângulo-ângulo, ângulo-ângulo-ângulo, 3 ângulos. Dados os triângulos ABC e DEF, se você tiver nesses triângulos 2 pares de ângulos congruentes, ou seja, por exemplo, o ângulo A congruente ao D e o ângulo B congruente ao E, então os triângulos serão semelhantes. A notação que vamos usar aqui seria esse tio aqui. Bom, como eu falei, a gente está chamando o caso ângulo-ângulo, e poderia ser ângulo-ângulo-ângulo, 3 As, porque já provamos dentro da geometria euclidiana plana que se tivermos 2 ângulos congruentes, o terceiro ângulo automaticamente será congruente, visto que a soma dos 3 ângulos internos deve medir a mesma coisa, que é 180. Bom, qual é a intuição aqui desse teorema, dessas demonstrações? Quando os triângulos são semelhantes, o que a gente tem de intuição é o seguinte: imagine que tenhamos aqui o triângulo ABC, seja esse que eu desenhei aqui agora, ABC, e você tenha um outro triângulo DEF que você quer mostrar que ele é semelhante. Eu vou fazer uma cópia da figura, duplicá-la e diminuir um pouquinho essa figura para gerar um triângulo semelhante, como a gente espera. Vou renomear aqui DEF. Esses triângulos são semelhantes. Bom, a intuição que eu estou querendo chamar a atenção aqui é o seguinte: quando eles são semelhantes, é como se você tivesse a possibilidade de pegar um deles e arrastar para o outro. Se você fizer isso colocando um vértice sobre o outro vértice na posição adequada, ou seja, o vértice que se correspondam, né, na definição, na bijeção
que garanta a semelhança, você vai conseguir triângulos bem encaixadinhos aqui, ou seja, os lados ficam bem encaixados. Tanto se eu colocar aqui o A sobre o D, como se eu colocar o C e o F, e se eu colocar o E e o B. Os outros dois lados ficam bem encaixadinhos. Essa é a intuição. Como é que a gente reproduz isso na teoria? Na teoria, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente não pode mover o triângulo e também não pode garantir que sejam coincidentes ali os lados. Então o que você faz é o seguinte, ó, você tem aqui este ângulo aqui em A, congruente ao ângulo aqui em D, são congruentes por hipótese. Esse arrastar o triângulo menor para dentro do maior, na verdade você vai fazer uma cópia, ou seja, criar um triângulo congruente a ele dentro do triângulo maior. No caso aqui do meu exemplo seria o triângulo ABC. Então você vem, mede o segmento DE, e a partir dessa medida do segmento DE, você reproduz ela aqui, marcando sobre o lado AB um ponto, vamos chamar de ponto B', de tal maneira que o AB' mede o mesmo que o DE. Colocando esse ponto B' aí, falta apenas encontrar o outro vértice do triângulo, que seria uma cópia, seria um triângulo congruente ao triângulo da direita. Então, como é que a gente faz isso para garantir esta cópia bem feita? Uma maneira é você, a partir do vértice B, para você garantir que tenha o mesmo ângulo aqui, você traça uma paralela ao lado BC. Uma paralela ao lado BC. Então, em B', traçamos uma paralela a BC, cortando aqui o ponto no ponto C', o segmento AC, ou seja, B'C é paralelo ao BC. Este paralelismo, em particular, vai implicar que o ângulo que está aqui no vértice B seja o mesmo que o ângulo que está aqui à esquerda no vértice B', que é o ângulo AB'C'. Este ângulo B, por hipótese, é congruente ao ângulo E, então isso significa dizer que este ângulo também vai medir o mesmo que o ângulo E. Bom, então basta agora olhar este triângulo que está aqui novo, AB'C, e o triângulo da direita. Eles possuem em comum um ângulo, que está no vértice A aqui de um, no vértice D do outro, um lado que você construiu, que é o AB' congruente ao DE, e um segundo ângulo, que é o ângulo que está aqui no vértice B' de um e o ângulo E do outro. Vou pintar aqui de uma cor diferente para destacar. Então, esses triângulos, eles são congruentes. O A, B', C' vai ser congruente pelo critério ângulo-lado-ângulo ao triângulo DEF. Sendo eles congruentes, você tira aqui a sua conclusão. Por exemplo, de A até C' vai medir o mesmo que do D até o F. Do B' até o C' vai medir o mesmo que do E até o F. Além também de termos mais um ângulo aqui congruente ao outro ângulo de lá. Terceiro ângulo de um congruente ao terceiro ângulo do outro. Bom, este ângulo F, sendo ele congruente ao ângulo aqui em C e tendo ainda o paralelismo entre este lado azul e o lado original BC, implica também que o ângulo F vai ser congruente ao ângulo C. Os três aqui serão congruentes. Com isso você já tem os três ângulos explícitos aí. Mas o que é mais importante aqui para garantir a semelhança é a proporcionalidade dos lados. Bom, então o que falta é vermos a proporcionalidade dos lados, né? Mas aqui você usa o teorema de Thales, como estava lá anteriormente, da seguinte forma. Se você olha para o triângulo ABC, você percebe que cortamos aqui por uma paralela, dois lados dele, nos pontos B' e C',
Como aqui é uma paralela, o Teorema de Tales diz então que estes segmentos foram divididos em segmentos, os lados foram divididos em segmentos proporcionais, de tamanho proporcional. Só que o tamanho do AC' é o mesmo que o do DF e o AB' é o mesmo que o DE. Isso quer dizer então que o AC, ele, pelo Teorema de Tales, está para o AC', assim como o AB está para o AB'. Isso é equivalente a dizer que, na verdade, o AC está para o DF, assim como o AB está para o DE. Ou seja, você tem as razões AC sobre AB igual a DF sobre DE. Perceba que com isso nós faltamos apenas uma razão para ser analisada, que seria a razão entre o BC e o EF. Esta razão você não tem como analisar a partir dessa construção, mas o que você faz é uma construção análoga, passando a nossa paralela nos outros lados. Os lados, por exemplo, o lado AC e BC, passando uma paralela de tal forma que essa distância do ponto aqui até o próximo ponto seja do tamanho do lado EF, e você faz a construção análoga, garantindo que o triângulozinho que será aqui dividido era congruente ao triângulo da direita. Então está aí de forma análoga, você conclui que essa razão é a mesma razão que o BC para o EF, garantindo então que os triângulos são semelhantes. Bom, continuando com o nosso próximo caso de semelhança, seria um caso lado-ângulo-lado, equivalente, semelhante ao caso de congruência LAL. Nesse caso aqui, os lados que formam este ângulo congruente não precisam ser iguais, não precisam ser congruentes, basta que eles sejam proporcionais. Ou seja, você tem o triângulo ABC e o triângulo DEF com um ângulo A congruente ao ângulo D. Se os lados AB e AC são proporcionais ao DE e DF, ou seja, o AB está para o DE, assim como o AC está para o DF, que é essa razão aqui, então os triângulos são semelhantes. Bom, qual é a ideia da demonstração? Vamos construir um terceiro triângulo que vai servir como um triângulo auxiliar da seguinte forma: construímos um segmento, vamos chamar de GH, com o mesmo tamanho que o segmento AB, aqui um traço azul. No vértice G vamos construir uma semirreta de tal forma que o ângulo aqui seja o mesmo ângulo A, ou seja, o G igual ao A. E para poder usar o caso de semelhança anterior, que é ângulo-ângulo, vamos olhar aqui para o vértice E em questão e o ângulo correspondente aqui no vértice E traçá-lo a partir do vértice H, um ângulo congruente a ele, formando o triângulo GH, vamos chamar de J, o terceiro ponto. Então, esse triângulo GHJ, ele tem dois ângulos que são congruentes aos ângulos do triângulo DEF, que é o ângulo D e o ângulo E, congruentes ao G e ao H. Pelo caso de semelhança anterior, este triângulo em azul aqui, ele é semelhante a este triângulo de cá. Perceba ainda que, obviamente, você vai ter um terceiro ângulo aqui no vértice J correspondente ao F, né? Mas isso a gente não vai precisar utilizar. Então, com essas condições aí, vamos escrever aqui GHJ é semelhante ao DEF. Isso quer dizer, então, que GH está para o DE, assim como o GJ
está para o DF. Está para o DF. Só que quando você usa essa condição AB sobre DE igual ao AC sobre o DF, você vai acabar percebendo a seguinte construção. O GH da gente foi feito de tal forma que o GH mede o mesmo que o AB. Então isso quer dizer que esta razão aqui é a mesma razão AB sobre DE. AB sobre DE. Vamos escrever aqui em vermelho. Isso aqui é a mesma que AB sobre DE. Então, isso quer dizer que GJ sobre DF é o mesmo que o AB sobre o DE, que por sua vez, por hipótese, é o mesmo que o AC sobre a F. AC sobre o DF, quer dizer, AC sobre DF. A partir daqui, então, você compara este AC sobre DF com o GJ sobre DF, eles serão iguais, serão frações iguais, mas eles possuem o mesmo denominador, né, que é o DF, então isso aqui implica que o GJ é o mesmo que o AC. Ou seja, quando você olha para o triângulo aqui, do G até o J, este lado mede o mesmo que do A até o C. Então, olha agora para os triângulos maiores que estão aqui. Nós tínhamos já o GH congruente ao AB, tínhamos esse ângulo aqui em G congruente ao A, e agora nós concluímos que o GJ mede o mesmo que o AC. Então, eles satisfazem o critério lado, ângulo, lado de congruência. Isso quer dizer, né, que o triângulo ABC ele é congruente ao GHJ por lado, ângulo, lado. Como eles são congruentes, em particular, você tira que o terceiro lado BC é congruente ao HJ. Bom, então fica aí apenas para que vocês verifiquem, ao estudar essa demonstração, que o fato do ABC ser congruente ao GHJ e o GHJ ser semelhante ao DEF, isso aqui implica já que o ABC é semelhante ao DEF. Se ele é congruente a um triângulo semelhante ao DEF, ele é, portanto, semelhante ao DEF, visto que eles possuem os mesmos ângulos e os mesmos lados, os triângulos ABC e GHJ. Bom, o próximo caso de semelhança é o caso lado, lado, lado. Ou seja, dois triângulos que possuam lados proporcionais, eles serão automaticamente semelhantes. Então, nós temos aí o triângulo ABC e o triângulo DEF, com a hipótese de que seus lados são proporcionais, ou seja, o lado AB está para o lado DE, assim como o lado AC está para o DF, assim como o BC está para o EF. Vamos mostrar que são semelhantes de maneira análoga, construído um triângulo auxiliar com medidas convenientes. Então vamos pegar um segmento do mesmo tamanho que o segmento DE, vamos chamar de segmento GH. Então GH medindo o mesmo que o DE. E vamos, para usar o triângulo da esquerda, vamos pegar este ângulo aqui no vértice A e reproduzi-lo com origem aqui em G. Em G, o mesmo ângulo. E o segmento correspondente aqui em G, vamos fazer do tamanho do segmento DF. Vamos chamar esse ponto aqui novamente de ponto J e fechar o triângulo com essa característica. O ângulo G mede o mesmo que o ângulo A e o segmento GJ mede o mesmo que o DF. Bom, então, se a gente olha para a razão entre AB e GH, vai ser a mesma razão entre o AB e o DE, já que são congruentes aqui o GH e o DE. E se olharmos para a razão entre o
AC e o GJ será a mesma que o AC e o DF. Bom, mas como esses lados são proporcionais, o AB e o AC é proporcional ao DE e o DF, e esses comprimentos foram replicados no triângulo de baixo, então quer dizer que esses dois lados aqui são proporcionais também, olhando para esses dois triângulos. Então você tem aqui o caso de semelhança anterior, onde você tem o mesmo ângulo que é formado por lados proporcionais. A razão de um para outro é o mesmo número, né? O mesmo número da razão do AB para o GH dá o mesmo número que o AC sobre o GJ. Então isso quer dizer, pelo critério anterior, que o ABC é semelhante ao GHJ. Bom, então, pela semelhança entre esses dois triângulos, você tira aqui, os lados são proporcionais, né? Então você tira aqui, por exemplo, o AC dividido pelo GJ, dá a mesma coisa que o BC dividido pelo HJ. Só que o AC sobre o GJ mede o mesmo que o DF. Então isso aqui é a mesma coisa que o AC sobre o DF. E o AC sobre o DF, por hipótese, mede o mesmo que o BC sobre EC. Então isso aqui tudo vai ser igual a BC sobre EF. BC sobre EF. Comparando então essas frações aqui da direita, como o numerador é o mesmo que é o BC, isso vai implicar que o HJ é o mesmo que o EF. Ou seja, esse terceiro lado do triângulo aqui, HJ, ele será congruente ao terceiro lado que estava faltando ali, o EF. Então, isso quer dizer que esses dois triângulos maiores aqui, eles são congruentes pelo critério lado, lado, lado. Possuem três lados de mesmo tamanho. Novamente, você faz o uso do mesmo argumento. O triângulo ABC é semelhante a este triângulo GHJ, que por sua vez é congruente a este. Isso quer dizer então que o primeiro vai ser semelhante ao segundo, porque vai manter as mesmas razões entre os lados e a congruência entre os ângulos, finalizando este caso. Bom, para finalizar esta aula, vamos falar sobre as relações simétricas no triângulo retângulo, que são resultados importantes, resultados que são conhecidos lá na escola e que são consequências, né, das semelhanças entre triângulos vistas agora. Bom, imagine que nós tenhamos aqui um triângulo retângulo ABC, onde o ângulo reto está sobre o vértice C. Está aqui no ângulo C. O ângulo C é 90 graus. Então temos um triângulo retângulo aí ABC. E façamos a seguinte construção. Essa construção aqui é importante você ter na mente como ela é feita, porque ela se repete neste argumento. Então venha, a partir do vértice C, desça a altura do triângulo, ou seja, a altura relativa à hipotenusa do triângulo retângulo. Então, esse ponto aqui nós vamos chamar de ponto H e vamos chamar de H minúsculo o tamanho do segmento, tamanho da altura, CH. O lado BC vamos chamar de lado A minúsculo, o lado AC de B minúsculo e o lado maior aqui, AB, de C minúsculo. Este ponto H, ele vai dividir o lado AB em dois segmentos. Um vamos chamar de segmento de tamanho M e o outro segmento de tamanho N. Então, o M, ele é chamado de projeção, né? Projeção do cateto AC sobre a hipotenusa. E o N, ele é a projeção do cateto BC sobre a hipotenusa. Bom, nesses triângulos aí formados, nós temos as seguintes propriedades. Vou destacar aqui primeiramente que, como é aqui a altura, o vértice, aqui no vértice H nós temos ali um ângulo de 90 graus, né, tanto para a esquerda como para a direita. Bom, veja que nossa figurinha aí, ela ficou, o triângulo original, dividido entre dois triângulos, e nós temos na verdade aí três triângulos, o triângulo original ABC, o triângulo AHC e o triângulo BHC, três triângulos retângulos, todos vão ter ângulo de 90 graus.
O que a gente vai mostrar aqui agora, essa que é a intuição que você tem que ter na mente, que quando a gente faz essa altura relativa à hipotenusa, os 3 triângulos, o original e os outros 2 que aparecem aqui, eles serão triângulos semelhantes. Como é que a gente vai ver isso? Simplesmente basta você olhar os ângulos internos. A gente já viu que o critério, se tiver ângulos internos congruentes, ele vai ser semelhante. No triângulo AHC, nós temos já um ângulo de 90 aqui em H e um ângulo que mede o mesmo que o ângulo A original. Isso quer dizer então que o triângulo original ABC ele é semelhante a esse, porque vão ter ângulos congruentes. Se tem 2 ângulos, também tem o terceiro, né? Isso aí é uma coisa simples. Este terceiro ângulo aqui será congruente ao terceiro ângulo do triângulo original, que na verdade é o ângulo B, né? Do triângulo original. Com relação ao triângulo da direita, fazendo aqui o desenho dele separado, é análogo. O triângulo HBC, ele possui um ângulo de 90 aqui no vértice H e possui um ângulo B em um dos vértices. Logo, ele tem 2 ângulos congruentes ao triângulo ABC, que tem um ângulo A, um ângulo B e um ângulo de 90. Além disso, também ele vai ter um ângulo, o terceiro ângulo dele será congruente ao terceiro ângulo do outro, que seria o ângulo A. Então, quer dizer, o triângulo ABC, o triângulo AHC e o HBC são triângulos retângulos com os mesmos ângulos internos. Então, são 3 ângulos, 3 triângulos semelhantes. O que segue aqui agora das relações métricas é simplesmente você usar a semelhança entre esses 3 triângulos, concluída através dos seus ângulos, olhar agora a proporcionalidade entre os seus lados, garantidas pela semelhança entre estes triângulos. Bom, então, o triângulo AHC, ele é semelhante ao triângulo da direita, com a seguinte ordem. O A, que é o vértice que está aqui, que tem um ângulo vermelho, ele vai no C, porque o ângulo aqui é o mesmo. O H de um vai no H do outro, porque o ângulo é o mesmo aqui de 90, corresponde. E o C do triângulo da esquerda vai no B do triângulo da direita, onde tem o mesmo ângulo. Isso quer dizer, então, que a ordem é ACH corresponde a CBH, de modo que o A vai no C, o C vai no B e o H vai nele mesmo. Isso aqui é importante porque você vai montar as razões baseadas nisso. Então, por exemplo, se você olha o H neste triângulo da esquerda, esse H minúsculo, ele mede o lado que é oposto ao ângulo A. Então, esse H minúsculo no triângulo da esquerda, ele corresponde ao cateto do triângulo da direita que seja oposto ao mesmo ângulo. No caso aqui seria o cateto que mede N, porque o cateto que mede N aqui é oposto ao ângulo A. Então, o H você vai dividir, né, por N, porque eles são correspondentes na semelhança. Esta razão vai dar o mesmo número, a mesma razão, o mesmo valor que se você dividir os outros catetos. Por exemplo, a razão dos outros catetos. No triângulo da esquerda, o outro cateto é o M, que é o cateto que está oposto ao ângulo B. O cateto que está oposto ao ângulo B no triângulo da direita é o H minúsculo. Então aqui embaixo você coloca o H minúsculo. Então você tem o cateto de um está para o cateto de outro, assim como o segundo cateto está para o segundo cateto. Esta é a mesma razão. Isso aqui implica que o H ao quadrado mede M vezes N. Ou seja, como H é uma medida, ela é positiva, isso quer dizer que o H vai ser a raiz quadrada de M vezes N. Isso é uma das razões, né, uma das relações métricas do triângulo retângulo. O H ele é a altura relativa à hipotenusa,
o M e o N é o tamanho das projeções dos catetos em relação à hipotenusa. E essa igualdade está dizendo que, então, que a altura relativa à hipotenusa é a média geométrica entre as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. A raiz quadrada do produto entre dois números é chamada, né, de média geométrica entre esses dois números. Então nós estamos provando que a altura relativa à hipotenusa é a média geométrica dessas projeções dos catetos. Primeira relação. Bom, então continuando aqui com as nossas relações métricas, a ideia agora é usar a semelhança entre o triângulo original ABC com os dois triângulos menores, que foram originados aqui a partir da divisão aqui do triângulo original pela altura relativa à hipotenusa. Então, bom, no triângulo original nós temos um cateto que mede A minúsculo. Esse cateto ele é oposto ao ângulo A. Vamos colocar esse cateto aqui. No triângulo da direita, esse menor, que corresponde a esse mesmo desenho aqui de cima, nós temos que procurar aqui qual é o cateto que corresponda a esse. O cateto que corresponde a esse é o cateto que está oposto ao ângulo A. Então, nesse triângulo aqui, nós temos um ângulo A aqui nesse vértice C. Este ângulo aqui é o mesmo que o ângulo A de lá. Então, o cateto que está oposto a ele, o lado oposto a este ângulo, ele mede N. Então, o A ele vai dividir por N, porque o A está para o N, eles correspondem nessa semelhança. Então, no triângulo original, o C é a hipotenusa, que é o ângulo que está oposto ao ângulo reto. Quem é a hipotenusa no triângulo da direita aqui, o triângulo azul? A hipotenusa ela mede A minúsculo, está oposto ao ângulo reto. Então, a hipotenusa C de um corresponde à hipotenusa A do outro. Com isso, você tem essa igualdade entre frações que produz a relação C vezes N vai ser igual a A ao quadrado. Seguindo com essa mesma ideia, vamos comparar o triângulo original agora com o triângulo da esquerda. Ele tem um cateto que mede B, que é o cateto oposto ao ângulo B. Este cateto corresponde ao cateto que mede M no triângulo da esquerda, porque este cateto está oposto ao ângulo B. Além disso, continuando com a mesma ideia, a hipotenusa do triângulo original vai corresponder à hipotenusa do triângulo da esquerda, mas essa hipotenusa, por sua vez, é B. Então, o C vai dividir pelo B, ou seja, a razão entre esses dois catetos vai ser a mesma coisa que a razão entre essas duas hipotenusas, entre esses triângulos semelhantes. Daí nós tiramos mais uma vez, usando aqui a igualdade de frações, né, produto dos extremos acabado dos meios, que o C vezes o M vai ser igual ao B ao quadrado. Junta agora essas duas igualdades, você tira aqui, somando as duas, o C vezes N mais C vezes M vai ser igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso implica, colocando o C em evidência do lado esquerdo, que C multiplicando N mais M vai ser igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Só que quando você olha aqui para o lado AB original, o M e o N são tamanhos dos segmentos AH e HB, de modo que a soma deles dá exatamente o tamanho do segmento AB, que é a hipotenusa do triângulo original, que ela mede C. Então, M mais N mede C, de modo que você vai ter aqui C vezes C, ou seja, C ao quadrado. Então, C ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. E isso daqui é um resultado possivelmente o mais conhecido teorema da matemática, né, em nível fundamental e médio, que é o teorema de Pitágoras. Está dizendo apenas que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, com esse teorema aí bastante conhecido, a gente fica por aqui e na sequência, né, falaremos sobre círculo. Então, até a próxima aula, bons estudos e até lá.